Segundo David Lopes e José Pedro Machado, o nome de Queluz é a junção de duas palavras árabes. Ka, que significa fundo de uma vala apertada, e luz, que significa amendoeira. No meio de colinas que vão de Lisboa a Sintra, Queluz localiza-se numa colina baixa junto ao rio Jamor, e onde, no entendimento de David Lopes e José Pedro Machado, havia amendoeiras no tempo dos árabes, razão pela qual a chamavam o Vale da Amendoeira. Entretanto, foram construídos vários monumentos megalíticos, como exemplo é a Anta do Monte Abrão, que explicam a ocupação desta zona na pré-história. Depois da conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques, toda a região era composta por campos agrícolas, em que se começaram a fazer estradas. Em 1631, no reinado de Filipe III de Portugal, Filipe IV de Espanha, foi construída a ponte que atravessa a Ribeira de Carenque, que permitia uma melhor acessibilidade entre Lisboa e Sintra, passando pelas enormes quintas existentes em Queluz. Uma dessas quintas foi erguida por D. Cristóvão de Moura, primeiro Marquês de Castelo Rodrigo, que contribuiu na união de Portugal e de muitos territórios ultramarinos da coroa espanhola. Entretanto, o seu filho e segundo Marquês de Castelo Rodrigo, D. Manuel de Moura, ordena a transformação da mansão numa quinta de recreio dos Marqueses de Castelo Rodrigo. Com a restauração da independência em 1654, o rei Dom João IV toma a posse da quinta de Queluz, que incorporou na Casa do Infantado e que pretende dotar de património e rendimentos próprios para os segundos filhos dos reis de Portugal, príncipes que não estavam destinados a ser herdeiros da coroa. Foi confiscada e doada ao infante Dom Pedro, que se tornaria o primeiro senhor da Casa do Infantado. Já o infante Dom Francisco, sendo o segundo residente da Casa do Infantado, fez obras de ampliação e de captação de água que incluíram a construção do aqueduto. Quando, em 1747, o rei Dom Pedro III, o rei consorte pelo casamento com a sobrinha de Dona Maria I, dá ordens para fazer a obra de transformação da casa num palácio. Chamou Mateus Vicente de Oliveira e Manuel Caetano de Sousa como arquitetos para essa mesma transformação e contou com a presença do arquiteto-escultor francês Jean-Baptiste Rebillon. Jean-Baptiste Rebillon foi responsável pelo desenho do Lago das Medalhas, que é um lago em forma de octógono estrelado. Mais tarde, sob o comando de Mateus Vicente de Oliveira, desenhou e arquitetou a construção da Sala do Trono, que não constava nos planos iniciais até aos finais da década de 60 do século XVIII. E o pavilhão dos aposentos privados, cuja escadaria liga o palácio à Real Quinta de Queluz, proporcionando um efeito cenográfico de grande elegância. Em 1784, inicia-se a obra de Manuel Caetano de Sousa, que desenvolveu o segundo piso
com novos aposentos, de que só resta o andar nobre sobre a fachada de cerimónias e o chamado pavilhão Dona Maria, erguido no local onde se localizava a Casa da Ópera. Os jardins do palácio foram concluídos em 1786 e a restante obra em 1789. Quando se deu o incêndio da Real Barraca da Ajuda, em 1794, onde a família real vivia em permanência desde o terremoto de 1755, o Palácio Nacional de Queluz torna-se residência oficial da Rainha Dona Maria I, que depois veio a enviuvar. De seguida, vieram para aí viver os príncipes regentes de D. João VI e com a Dona Carlota Joaquina, sendo necessário melhorar alguns espaços interiores e construir novos edifícios para alojar a corte, a guarda e a criadagem.
Os primeiros residentes do palácio, Dom Pedro III e Dona Maria I, apresentam uma grande animação lúdica em conjunto com a versatilidade dos espaços, que eram encenados e armados com formas diferentes, funções e eventos. Normalmente, eram celebrações de festas religiosas e de aniversários reais. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te. Gloria
Queluz acorre frequentemente à corte para assistir a serenatas, carvalhadas e espetáculos de fogo preso. Por ocasião das comemorações de São João e São Pedro, no mês de junho, e a homenástica de Dom Pedro III, a de 5 de julho. A maioria dos festejos tem lugar nos jardins e incluem arquiteturas efêmeras, fogo de artifício, jogos equestres e touradas a cavalo e a pé, entre outros divertimentos, sobretudo entre 1752 e 1786, ocupando sempre a música um papel central. No percurso interior do palácio, os espaços de aparato de devoção e os aposentos privados sucedem-se em íntima ligação com o exterior, outrora palco de festas, danças, teatros, concertos, jogos e espetáculos equestres e de pirotecnia. Os trabalhos de talha dourada e papier-mâché, as paredes forradas de espelhos ou pinturas e os lustres cintilantes de grande efeito decorativo, bem como o acervo exposto, proveniente na sua maioria das coleções reais, refletem os ambientes e o espírito requintado dos tempos áureos do palácio.
através da cenografia da Escadaria dos Leões, acende-se ao monumental canal de azulejos, extenso lago artificial, decorado com grandes painéis de azulejo, representando portos de mar e cenas galantes, que permitia aos membros da família real passearem de gôndola enquanto ouviam música. A vida cortesã em Queluz ainda é animada no tempo em que a prometida do infante Dom João, futuro Dom João VI, a infanta espanhola Dona Carlota Joaquina de Borbón, chega a Portugal em 1785, testemunhando ainda o epílogo de um tempo despreocupado e feliz de uma sucessão de eventos trágicos que viria em breve ensombrar. Inicialmente, concebido como residência de verão, torna-se espaço privilegiado de lazer e entretenimento da família real, que habita em permanência de 1794 até à partida para o Brasil em 1807, a quando das invasões francesas. Os diferentes espaços verdes formam uma unidade com o edifício, cujas fachadas, voltadas para os jardins superiores à francesa, o Pensil e o de Malta, se prolongam através dos delicados patrés de Beaugerie, delineados por sebes de bucho. A estatutária, inspirada na mitologia clássica, ornamenta e pontua os eixos principais, animando estes jardins de aparato. O notável conjunto de esculturas em pedra e em chumbo provam que de Itália e Inglaterra, sendo estas últimas da autoria do artista londrino John Cheer, estes jardins são separados dos jardins adjacentes, bem como das zonas arborizadas e agrícola envolventes, por balustradas de pedra com vasos e estátuas. Do pórtico irradiam um conjunto de avenidas ligando, por sua vez, a outras, formando um traçado complexo de reticulado geométrico cujos cruzamentos apresentam lagos e fontes dotados de jogos de água. À morte do Dom Pedro III, em 1786, seguir-se-á, 2 anos depois, o prematuro falecimento do príncipe herdeiro D. José. Deixava uma mãe demasiado debilitada, cuja incapacidade para governar acabaria por ser decretada em 1792, ano em que D. João é aclamado príncipe regente. Com a partida precipitada da família real para o Brasil em 1807, um dia antes da entrada das tropas napoleónicas em Lisboa sob o comando do general Junot, encerra-se o período de maior vivência do palácio. Com a família real, parte também grande parte da nobreza, saindo de Portugal muitos tesouros do património nacional, incluindo o recheio do palácio. Em dezembro de 1807, o próprio Junot visita o palácio com o intuito de, nele, proceder a algumas modificações, tendo chegado a alimentar o sonho de aqui vir a instalar Napoleão Bonaparte. Dom João VI e a corte regressam a Portugal em 1821, mas Queluz só volta a ser habitado em regime de semi-exílio pela rainha Dona Carlota Joaquina, acompanhada pela cunhada infanta Dona Maria Francisca Benedita, a princesa viúva, a cujo nome ficou ligada a uma aula de aposentos. Também Dom Miguel habita o palácio de Queluz, enquanto rei,
e durante o período sangrento das guerras fratricidas que o opuseram a Dom Pedro IV, primeiro imperador do Brasil e o primeiro monarca constitucional português que, logo após a vitória liberal, aqui morre precocemente, vítima de tuberculose, no mesmo quarto, o chamado Quarto de Dom Quixote, onde havia nascido 36 anos antes. É a presença da corte que faz desenvolver em Queluz uma malha urbana. Os trabalhadores do paço vão se fixando nas imediações do palácio e dão origem ao que hoje designamos como Conde Almeida. É a presença da corte que faz desenvolver em Queluz uma malha urbana. Os trabalhadores do paço vão se fixando nas imediações do palácio e dão origem ao que hoje designamos como bairro Conde Almeida Araújo. A presença da corte em Queluz diversifica o modo de viver da população, acostumada à rotineira vida campestre que vai ganhando uma forma de viver mais cosmopolita. Em 26 de julho de 1885, o conde Clarence Luquet aprovou o seu projeto para a construção de um caminho de ferro de Lisboa a Sintra, cujo traçado se iniciava na zona do Aterro, em São Paulo, corria ao longo da margem até Caxias, fletindo para o interior até a Gualva Cacém e terminando em Sintra. Mas em 2 de julho de 1873 deu-se início à exploração do Le Maranjá entre Lisboa e Sintra, que é um caminho de ferro de monocarril, sendo a via constituída pelo carril central, ladeado por 2 passadeiras de madeira, estando todo o seu conjunto pregado a travessas por cavilhas de ferro. As locomotivas e as carruagens tinham rodas centrais, as quais rodavam pelo carril, e as rodas laterais que rodavam pelas passadeiras. Já em 1885 foi aberta a exploração da segunda via do troço entre Campolide e a Gualva Cacém, que se iria prolongar com a linha do Oeste, passando por Queluz. Em 1903, o projeto Le Maranjá foi abandonado, tendo em conta a instabilidade das carruagens e o incómodo para os passageiros. A 28 de outubro de 1956, por ocasião do centenário dos caminhos de ferro portugueses, foi inaugurada a linha eletrificada entre o Rossio e Sintra, que permitiu chegar um pouco mais depressa pessoas e mercadorias entre Lisboa e Sintra. Sendo Queluz uma localidade que pertencia à freguesia de Belas, em 29 de junho de 1925, por Decreto-Lei nº 1790, é feita a desanexação de Belas, onde Queluz seria constituída freguesia com os locais Queluz, Pendão, Massamá, Ponte Carenque, Gargantada e Casal dos Afonsos. Por influência dos reis que tinham a capela, em 31 de julho de 1959 é efetuada a ereção canónica, ou a constituição, nos termos civis, da paróquia de Queluz, em que seriam efetuadas as celebrações das Eucaristias dominicais na capela do Palácio, e em 1966, durante o regime do Estado Novo, é erguida a igreja,
mas Queluz não se ficou pela freguesia. Em 18 de dezembro de 1961, pelo Decreto-Lei nº 43.920, foi aprovada a elevação de Queluz a vila e, mais tarde, a 24 de julho de 1997, pela Lei nº 88/97, a cidade, com a constituição de duas novas freguesias, além de Queluz, Montabrão e Massamá. Ao longo do tempo, conforme os registros de população residentes, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, Queluz foi crescendo. Quando em 1930 só existiam cerca de 3.225 habitantes, hoje existem 75.169 habitantes, dados dos censos de 2001, tendo atingido o seu pico máximo de 78.223 habitantes em 2001. Queluz não só vive do Palácio Nacional. Possui de dois grandes pulmões da cidade, a Mata da Matinha e a Mata da Quinta Nova da Rainha, onde se encontram várias espécies de fauna e flora que ladeiam o IC19 e o próprio palácio. Também tem a sua gastronomia, da qual se destacam os pastéis de nata e os croissants da pastelaria Marianita. Quem passa por Queluz pergunta sempre por esta pastelaria, que é considerada grau ouro de mérito municipal de Sintra e considerada uma iguaria regional do concelho de Sintra, integrada na Confraria dos Sabores de Sintra. A textura do pastel de nata é muito diferente dos famosos pastéis de Belém e de outros pastéis de nata do distrito de Lisboa, sendo considerado um dos melhores do distrito de Lisboa. Em Queluz, há uma dinâmica cultural que agrada às pessoas. Além dos bailes que são organizados pela Junta de Freguesia, existe nos jardins do Palácio Nacional de Queluz a sede da Escola Portuguesa de Arte Equestre, que foi fundada em 1979 com a finalidade de promover o ensino, a prática e a divulgação da arte equestre tradicional portuguesa. Recupera a tradição da picaria real, Academia Equestre da Corte Portuguesa do século XVIII, e utiliza exclusivamente cavalos lusitanos de ferro de alter real. Atualmente, os visitantes do Palácio e Jardins podem assistir todas as quartas-feiras e sábados, às 11 horas, uma apresentação com os cavalos e cavaleiros da Escola Portuguesa de Arte Equestre.